Então, hoje a gente vai falar dos arcanos maiores e um pouco quanto tempo cada carta fica no jogo, qual é o tempo que cada arcano abrange, vamos se dizer. Então, a gente já teve uma primeira aula que a gente falou até o arcano 12, mas eu vou dar uma repetidazinha só para a gente pegar o pique. Então, a carta 1, ela é o início de uma nova etapa. A gente vive o tarô, a gente vive todas as cartas como se fosse um caminho que dura 7 anos. Então, a duração da jornada do tarô é uma jornada de 7 anos. Por isso, a carta 1 vai falar do início de uma nova etapa de 7 anos, e a carta 21, 22 vai estar falando de um fecho de uma etapa de 7 anos. Então, sempre que a gente vê, é normal você ter a carta 1 junto com a carta 22 e a 21 no jogo, porque ao mesmo tempo que você está rompendo com muitas coisas, um projeto antigo, os projetos dos últimos 7 anos, você está redefinindo novos projetos para os próximos 7 anos. Então, tudo que você define com a carta 1 tem a tendência de perdurar pelo mínimo, no mínimo de 7 anos. Então, a carta 1, mas a carta 1, apesar de ela marcar o início de 7 anos, normalmente ela fica um tempo longo no jogo, porque demora para a gente fechar todos os projetos do passado e redefinir todos os projetos para o próximo setênio. Então, embora ela fala de um projeto que está começando, que vai durar 7 anos, às vezes ela aparece num período de até 2 anos no jogo, e intercalando com a 1 e a 22, a 1 e a 22. Por quê? Porque a gente tem na vida, no tarô, 4 setores principais, que a cada ano você vai desenvolver. Esses 4 setores são os naipes. Então, um setor é a estrutura básica, casa, comida, alimento, estabilidade emocional, copas, que é as relações com o ambiente, é você encontrar o seu ambiente para poder ser quem você é. Há espadas, que é você desenvolver a sua missão, o objetivo do setênio, que seria a sua missão, o que você tem, aquilo que você vai fazer para desenvolver, usar as suas capacidades e se integrar as suas especialidades no ambiente, usar o que você tem. E o naipe de ouros, que é aprender a lidar com a sua força de vontade, com o estímulo, com a sua energia, é a lida com qual a energia que eu tenho para aplicar naquilo que me interessa, quais são os meus interesses, o que dá, também ajuda você a manter o sentido, a fidelidade ao sentido daquele ciclo que você está vivendo agora. Então, são quatro setores que a gente vai iniciar uma nova etapa e fechar um ciclo também. Então, por exemplo, em Paus, você rompe uma estrutura e define uma estrutura nova. Você muda de ambiente social. Você redefine a sua missão. Você redefine o seu sentido de vida. Então, a cada 7 anos é tudo isso. Agora, para poder redefinir todas essas coisas, isso às vezes essas cartas ficam até 2 anos no seu jogo. Então, tanto a 1, 21 e a 22, como a 20 também. Porque a 20, apesar dela em geral, a 20 também é uma carta demorada. A 20 é uma carta que fica a ressurreição, ela fica no jogo pelo menos 2 anos. Quer dizer, ela aparece no final de um setênio, nos últimos anos do setênio, mas embora você fale, não, mas fechou um setênio, então fecha a porta, começa o outro. Não é assim. As coisas se misturam e às vezes demoram mais tempo para acontecer. E esse processo de digerir tudo que você aprendeu no setênio e juntar com as coisas que você aprendeu nos outros setênios
é um processo demorado que a carta 20 representa, e por isso ela fica mais ou menos uns 2 anos na sua vida. Agora, a 21, embora ela acompanhe o processo, essa troca, né, da 21, 22, quer dizer, parece a 22 e a 1, a 22 e a 1 de novo. Nem sempre ela entra nessa dança, porque a 21 já é uma carta, embora seja uma carta longa, que possa demorar até 1 ano, mas 1 ano e meio no máximo, porque a carta 21, ela fala da tomada de consciência, que às vezes pode ser muito rápida. Às vezes, se ela vem, por exemplo, lembra que eu falei a posição interna e a posição externa no jogo. Vamos pegar aqui um jogo, um exemplo de um jogo de 16 meses. Por exemplo, aqui, né? Um exemplo de 6 meses, de 16 meses, do método do mapeamento psíquico. Se o arcano maior está na pergunta 1 e 2, que é quem eu sou, para onde você vai, ela está super interno. Então, ela vai demorar mais tempo para passar, porque ela está... Aqui, por exemplo, ela está nesse jogo, a carta 20 está interna. Que aí você vê, tem a 22 aqui, tem a 1 no futuro também. Então, ela está nesse processo de derreter tudo que ela viveu e fazendo mudanças com isso. Então, se ela está interna, ela está meio no... Embora aqui ela esteja no passado, ela está, vamos dizer, ainda no início do processo. Agora, se a carta tiver mais externa aqui, né, nesse último círculo, que seria início, desenvolvimento, auge, final, aí ela já está no final do processo, ela já está renascendo, está saindo, a borboleta está saindo do casulo. Então, a carta 20, ela vai demorar mais ou menos 2 anos, e ela vai migrar do centro do jogo para a extremidade. Enquanto que a 21 pode ser essa tomada de consciência, sabe? Por exemplo, tem horas que, sei lá, uma notícia, uma oportunidade de trabalho, faz você tomar consciência de coisas que antes você não tinha. Então, é uma luz que vem, que pode ser tanto interna, a inspiração, como externa, uma descoberta, uma revelação, que faz você tomar consciência. Então, ela vai estar, não importa interna ou externa, mas pode ser uma coisa mais rápida. Agora, ela traz uma certa confusão, porque essa carta, a 21, é a transmutação, ela fala assim, nossa, parece que passou um furacão, tirou tudo do lugar, mas tirou o que era supérfluo, ficou a sua essência, ficou o que é realmente importante. Então, ela às vezes acontece, como eu falei, de uma forma rápida, com algo que traz uma revolução na sua vida. E por isso ela passa rápido, porque daí logo você já vai ou fazer mudanças, ou com a 9 descobrir soluções, né? Como era o caso desse jogo que eu estava mostrando, que era a 20, tinha a 9 também. Então, a 21 vai depender. Eu estou começando por essas, porque elas fazem parte do complexo, vamos dizer, carta 1, 20, 21, 22, né? A 2 é uma carta que pode ficar muito tempo, pode ficar meio rápido. Em primeiro lugar, ela mostra a sensibilidade da pessoa. A pessoa está extremamente sensível. Ou ela é uma pessoa extremamente sensível, vai aparecer quase que em todo o jogo, ou com a carta 11, ou com a carta 2, ou com a carta 11, que é da persuasão. Por ser muito sensitiva, vai sempre aparecer no jogo, mas ela pode aparecer em períodos de uma certa, entre aspas, crise.
Por que que é crise? É uma crise porque é um momento que você está percebendo que você escondeu muita coisa até de você mesmo, que você deixou de fazer coisas que são muito importantes, que são muito valiosas, e que você deixou lá esquecido no armário um tempão. Então, é um momento de estar me abrindo o armário, abrindo o baú, para saber o que é que eu deixei lá escondido que eu ainda não estava usando. Então, a 2 ela pode ser, ela varia muito e pode aparecer em muitos momentos diferentes. A 3 é uma carta rápida, porque é de organização, planejamento. Lógico que se ela está interna, ela pode demorar um tempo maior, porque aí você está organizando conteúdos internos. Mas é muito comum ela aparecer fora, porque você está organizando um projeto que você vai realizar dali a pouco. A carta 4 é rápida também, porque é um momento de tomar consciência, tomar o poder, ter autonomia, tomar o poder sobre si mesmo. Então, em geral, é quando você conquista uma posição, ou, né? Pode ser, por exemplo, vinda de um processo um pouquinho mais longo, por exemplo, a pessoa se formando em algo e aí ganhando o diploma, mas ela é sempre meio finalização de um projeto. Então, o projeto pode ser longo, mas a finalização é curta, quer dizer, a hora que você recebeu o diploma, é a carta 4. A carta 5, ela demora o tempo da construção. Por exemplo, se é construção de uma relação afetiva, ela pode demorar um ano e meio, são as trocas. Eu gosto assim, eu gosto assado, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. Uma gestação, 9 meses. A construção de uma casa, aí às vezes pode demorar meses ou até alguns anos, né? A construção de uma casa. Lógico que essa carta, no caso de anos numa construção, vai aparecer nos momentos mais importantes, onde a pessoa está mais dedicada a isso. Na carta 6, é também uma carta que pode aparecer interna, mostrando que a pessoa tem uma divisão, ou está ligada a uma coisa ou outra, ou está dividida em duas coisas. Pode permanecer isso por muito tempo, quer dizer, a pessoa tem duas atividades, aparentemente bem diferentes, mas que uma completa a outra. Ou pode aparecer num momento mais rápido, onde a pessoa está abrindo caminhos. A carta 7, em geral, mais rápida também, ela é uma carta também de conclusão, como a 4, que ela vem, conquistei, ela chama o triunfo, eu conquistei algo muito importante que me liberta de uma pressão que eu vivia. Então, também ela é meio parecida com a 12, é uma carta que vai acontecer, né, e pronto. Muitas vezes ela pode estar associada a 20, né? Mas você vê, é o processo de finalização da 20. Eu consegui unir tudo aquilo que eu tenho e agora meu carro está pronto para seguir em movimento. Então, é uma carta de finalização, é um A, certo? Aí, depois, a 8, ela também é uma carta, vamos dizer, rápida, de um ano no máximo. Você vê que os arcanos maiores é sempre longo, né? Nunca é um dia a carta, é sempre um processo longo. A carta 8, a justiça, ela também é, de uma certa forma, rápida, no sentido que é o momento que você toma consciência que é hora de colocar a sua pessoa em primeiro plano. É hora de fazer justiça aos seus direitos. Eu tenho direito, eu tenho obrigações, mas eu tenho direito. Minha obrigação não é desconectada, não pode ser desconectada das minhas especialidades, das minhas qualidades. Então, é um momento de você parar para pensar se o que eu estou fazendo está de acordo com a minha moral, com a minha ética, se eu estou cuidando de mim ou estou fazendo o que o outro quer que eu faça, e não aquilo que eu queria. Então, é uma carta, vamos dizer, em geral, meio rápida, que você vai elaborar aquilo e tomar uma atitude. Também é uma carta de direção, né, de definição, definir o que você vai fazer
que te realiza, que você vai ficar orgulhoso de você no setênio também. A carta 9, ela é uma carta que fala que ela demora mais ou menos uns 3 anos. No início do processo, a pessoa está se sentindo bem deslocada, e aí, com o tempo, ela vai tirando aquilo que ela não gosta, tirando as pessoas que ela não gosta, saindo do ambiente que é hostil e se centrando naquilo que ela gosta, e com isso começando a redescobrir e descobrir pessoas e atividades onde ela pode se encaixar. Então, é um processo longo, que, em geral, em 3 anos você começa a descobrir as coisas que você gosta, mas uma integração maior começa 1 ano e meio atrás, e aí mas a pessoa ganha confiança nela mesma e sai da gruta. Aí vai depender do movimento dela vir interno para o externo. Às vezes, uma revelação faz com que a pessoa tome atitudes, então ela vai vir no externo e, às vezes, meio rápida, no sentido de uma revelação importante que trouxe um reposicionamento da pessoa. A carta 10 não tem tempo, porque aí a pessoa pode passar anos num ciclo vicioso, enrolada com família, enrolada nos problemas dela. Aí vão ter cartas que vão dizer que ela está saindo do processo. Então, aqui a 10, ela sempre pede uma outra carta junto, para você saber em que pé que a pessoa está nesse processo, né? Então, a 12 é a virada na roda, a 7 é a libertação dos obstáculos da roda, a 15 é o impulso para a libertação. Então, aí a 8 é você dando valor a si mesmo e assim conseguindo sair da roda, dando continuidade ao que estava parado. Então, aí vai depender um pouco das cartas que estão ao redor. 15 e 10 vai ser super rápido, é aquilo, o desafio de dar a volta por cima. A 10 e a 12, o sacrifício que a pessoa enfrentou, a 12 pode ter sido por anos, mas a virada é instantânea, né? E a 7 também é um triunfo, que também, da mesma forma, o sacrifício pode ter sido longo, mas a virada e a conquista por exemplo, defendeu a tese, acabou. A tese demorou 2 anos, 3, mas a defesa da tese foi, né, 1 dia, certo? Mas é um triunfo para um processo de muitos anos. A 11, aí vai depender também, em geral, se ela está interna, é a pessoa descobrindo a própria força. Mas se ela está no meio ou no externo, ela pode dizer que a pessoa está passando um momento difícil, que está tendo que usar todas as capacidades que ela tem, e sabendo lidar, tendo que saber lidar legal com a energia, com quanto ela investe em alguma coisa, mas ela pode aparecer sempre para uma pessoa sensitiva que está usando a sensibilidade como instrumento também. Bom, a carta 12, ela, em geral, ela é bem rápida, porque ela é o momento da virada. É o momento onde você conquistou aquele objetivo que estava te prendendo por muito tempo. Então, como eu falei, o sacrifício pode ter sido muito longo, mas a conquista é imediata, né? Às vezes, essa virada é uma coisa muito profunda, né? Então, ela aqui aparecendo lá dentro, no interno, no jogo, ela está dizendo de uma grande inversão de valores que está acontecendo com a pessoa. E isso, muitas vezes, acontece depois de revelações que a pessoa tem. Por exemplo, lembra quando eu já falei algumas vezes sobre isso? Por exemplo, a pessoa tem um trauma, ou tem um preconceito em relação a ela mesma,
porque, por exemplo, a mulher separou novinha, ou, sei lá, teve um filho e não, nem casou direito, tal. Aí, sei lá, ela disse que aí foi julgada pela família, sempre se sentiu assim mal, e por ter sido rejeitada e renegada, até que, por exemplo, ela descobre que o irmão tinha uma família paralela ao casamento. Aí aquela verdade, embora não tenha a ver com a verdade dela, redime o pecado que ela cometeu. Isso, às vezes, pode ser muito importante, porque pode virar completamente a relação da pessoa com ela mesma, resgatando a autoestima novamente. Então, às vezes, a gente pode achar, ah, não, isso não parece ser uma questão importante, mas pode ser vital para o lado psíquico da pessoa, de conseguir, às vezes, se libertar, e às vezes libertar até os dons que tem, se permitir dar certo na vida, se dar certo afetivamente. Então, a prisão pode ter sido por muito tempo, mas a libertação da prisão é uma coisa muito rápida. Então, por isso, a carta 12 ela é meio rápida, ela fala uma grande virada. Lógico que, se é uma coisa muito importante aparecer no centro, ela pode demorar um pouco mais, mas não mais do que 6 meses, né? É rápida. A carta 13, a imortalidade, também é uma carta mais ou menos rápida, porque ela fala de cortes que podem ser bem pontuais, que estão permitindo agora o resgate de coisas importantes do passado, que trazem uma mudança na situação, uma mudança nos relacionamentos, no seu ambiente. E agora, pode durar uns 6 meses até um ano, a limpeza, entre a limpeza, cortes e o resgate de coisas do passado. Então, por exemplo, a pessoa mudou de ambiente, voltou para a cidade que ela já morou no passado. Aí, até resgatar os amigos, talvez o trabalho, então, às vezes demora um tempo. Então, é o tempo de reconstrução. Mas também não é uma carta que fica muito tempo no jogo. Às vezes, ela pode aparecer no início, mostrando um trauma que aconteceu, uma perda, um corte, que a pessoa foi despedida de um trabalho que ela gostava muito, como a origem de uma situação que está problemática na vida dela. Quer dizer, depois daquele corte, ela demorou, está demorando para se recuperar. Então, essa carta aí, nesse sentido, ela pode ficar um tempo longo, porque mostra que a pessoa tem um trauma de um corte que, às vezes, pode aparecer durante muito tempo no jogo. Mas, se é esse o caso, ela vai aparecer sempre numa posição do passado, ou no quem eu sou, ou nos arcanos do início, do passado ou do início, que são as posições, né, do passado. A carta 14 também é uma carta de conclusão. A pessoa conquistou uma estabilidade e agora ela está se permitindo a fazer outras coisas que até agora ela não podia fazer. E, em geral, ela vem de uma conquista. Ela aparece, em primeiro lugar, mostrando uma conquista. Eu conquistei uma estabilidade financeira. Eu comprei aquela casa que me deu estabilidade da onde eu moro. Eu consegui uma relação afetiva estável. Eu estou num trabalho que me faz sentir estável na minha posição, no meu status social. Então, ela sempre fala de uma conclusão e, por isso, não é uma carta muito demorada, né? Porque ela está indicando uma coisa um pouco mais pontual. Lógico que pode estar sempre as cartas, se estão numa posição muito interna, no quem eu sou, para onde eu vou, elas podem mostrar, podem tomar um tempo maior, porque é uma coisa que ainda está meio, talvez, inconsciente, subconsciente, está aflorando para a consciência ainda.
A carta 15 é melhor que seja rápida, porque ela carrega muita insatisfação. Ela fala assim, eu estou insatisfeita com um monte de coisa na minha vida, e agora vai ao racha, eu quero mudar tudo, então é melhor que seja rápida realmente, porque se ela carrega isso muito tempo, essa insatisfação durante muito tempo, e aí ela está lá interna do jogo, aí a pessoa pode ficar até doente, né? Agora, muitas vezes essa carta vem mostrando meio processo ao inverso, ela estava insatisfeita com ela, mas ela fez a mudança, então você vê, aqui, depois a gente pode fazer uma aula falando só do passado e o presente, né? Então, aqui você vê bem claro a diferença entre o passado, o presente e o futuro na carta 15. Porque o passado eu estava muito insatisfeita, agora eu estou agindo, e no futuro eu vou ter incorporado as minhas capacidades. Então, eu estou insatisfeito por quê? Porque eu não estou conseguindo ser eu mesma, não estou conseguindo fazer as coisas que são as coisas importantes para mim. Estou fazendo as coisas que eu não gosto. Então, no passado, eu estava fazendo coisas que eu não gosto. E agora eu estou mudando tudo, e no futuro eu vou estar fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu sinto que eu tenho capacidade, que é a minha missão fazer. Então, por isso, essa carta é a incorporação, né? Por isso, ela é, em geral, uma carta rápida, porque é um momento de decisão. Agora, eu incorporo o que eu tenho de melhor e vou agir com isso. Agora, se ela está lá interna, essa insatisfação ainda está meio inconsciente, e na hora da ação, quando você descobre uma forma de agir, você fica meio apaixonado. É uma obsessão. Por que obsessão? Porque você está muito insatisfeito com um monte de coisa. Se você achou a solução, você se deslumbra e aí tem toda a força para fazer a mudança. Então, por isso, essa carta é a carta da paixão pela solução que você encontrou na realidade, a paixão de você mesmo. Porque se você encontrou uma solução, é porque você encontrou uma forma de interagir que te agrada. Então, com isso, vem uma energia muito grande que te ajuda na inserção daquela capacidade dentro do ambiente que você está usando, que você está vivendo. Então, e de uma certa forma, na 14, a pessoa conquistou esse espaço. Então, agora, eu estou apaixonada e obcecada em realizar o meu projeto na carta 15. Então, em geral, é uma carta rápida, onde você vai e promove a transformação. Então, com certeza, na carta 16 também a mesma coisa, é uma carta de ação, onde você pode estar sofrendo uma ação ou realizando, mas é aquilo, o pintinho está pronto. A casca, ou o pintinho quebra a casca, ou a galinha ou os outros pintinhos acabam quebrando. Então, não interessa quem vai quebrar a casca, interessa que o pintinho está pronto para nascer. Então, a carta 16 é o momento que que a casca do ovo está quebrando, né? Mas o pintinho está pronto. Então, isso pode ser realmente efêmero na hora. Agora, com a carta 13, ela pode indicar uma quebra de uma estrutura que trouxe uma fragilidade grande, onde a pessoa ainda está sofrendo por causa disso. Então, aí, de novo, ela vai aparecer numa posição do passado, pode estar interna, no quem eu sou, que mostra um trauma ainda maior, ou às vezes superficial, um pouco mais superficial nas cartas do passado ou do início. De toda forma, fala de uma situação de uma quebra, mas nem sempre é ruim, porque às vezes você batalhou bastante para aquilo. Quer dizer, eu ali trabalhava no banco, esperando eu ter o meu consultório de advocacia. Agora já tenho cliente, posso sair do banco. Então, sair do banco é um alívio, não tem nada de trágico, né? De toda forma, você estava contando com uma estrutura que estava falida.
Então, mais cedo ou mais tarde, a estrutura ia colapsar, né? Então, aí a fragilidade, às vezes, pode demorar para passar, mas nem sempre ela traz toda essa fragilidade, como eu falei, às vezes pode ser uma conquista grande, você se libertar daquela estrutura antiga, então pode ser um alívio, mas, e como eu falei, em geral, uma carta mais rápida. Já ao contrário da carta 17, que é uma carta super longa. É uma carta, inclusive, que pode dizer, olha, tudo que eu estou prevendo aqui não vai acontecer agora, não. Vai demorar ainda bastante tempo para acontecer, porque não depende só de você, e talvez dependa do tempo, do espaço, depende de coisas que não estão, não estão na sua mão. Então, a carta 17, ela fala do momento de expectativa. Eu brinco, falo, o espírito é quem está esperando, e o espírito não espera nada que não vai acontecer, porque o espírito não é burro, o espírito tem uma visão do todo. Então, isso que você está esperando é algo importante que vai acontecer. E agora, nessa espera, é uma espera muito rica, porque você está conseguindo enxergar todo o seu passado e todo o seu futuro. É como se você estivesse conseguindo enxergar uma linha que junta tudo, que alinha tudo, aquilo que você fez no passado com os seus sonhos. E a espera é dessa ponte, onde você possa começar a realizar os seus sonhos. Então, por isso é uma carta sempre muito carregada de expectativas, porque você está esperando para realizar algo que é muito importante para você, e você sente meio assim, sabe, como se tivesse alguém segurando você, você está andando, andando, andando no vácuo, sem ir para lugar nenhum. Então, é uma carta, como eu disse, de muita expectativa. E ela pode aparecer, por exemplo, com um tempo certo. Eu passei numa pós-graduação fora do país, mas eu só vou mudar para lá em setembro. Então, já desde março que você ganhou a bolsa, você está naquela expectativa de viajar em setembro. Então, essa expectativa tem um tempo limitado, que você sabe qual é, né? Está esperando um filho. É 9 meses, você sabe que é 9 meses, certo? Então, às vezes, essa espera, ela é fácil de quantificar, mas às vezes não. É uma alma gêmea que aparece no seu jogo, muito difícil a gente saber quando ele vai aparecer, porque não depende só de você. Então, a carta 17 pode falar de coisas que estão predestinadas para você, mas não diz o tempo que isso vai acontecer. A 18 é bom que seja em pouco tempo também, porque você está se sentindo deslocado, talvez isso esteja acontecendo por muito tempo, mas você não percebia. Quando a carta 9 aparece, é porque você está percebendo. Então, ela tem também passado, presente e futuro. Quer dizer, todas têm, mas aqui também fica bem forte, porque fala no passado, ou se ela está muito no centro do jogo, você não sabia que você estava num mundo só dos amarelinhos, mas que não é só amarelinho que existe, existe um mundo dos coloridos, onde você pode escolher a cor que você quiser, né? Então, na 18, você estava fechado num mundo que não te aceita do jeito que você é, porque você não é amarelinho. Agora, você está percebendo que você está no mundo errado. E no futuro, você vai poder expor a cor roxa que você mais gosta. Então, no passado, eu tentei ser igual aos amarelos. Agora, eu estou vendo que eu não preciso disso. No futuro, eu vou poder ser roxa com tranquilidade. Então, essa é uma carta que pode demorar muito tempo, se a pessoa não consegue tomar essa consciência. Então, às vezes, ela está tão envolvida em tentar ser o que as pessoas querem que ela seja,
que ela não consegue perceber que ela não precisa ser daquela forma, que ela não é daquele jeito, né? Mas, às vezes, pode vir junto da revelação, por exemplo, a revelação de um mundo onde ela pode ser ela mesma, a revelação de que os amarelinhos não são tão bacanas assim, com o julgamento, com a carta 8 também. Então, às vezes, ela pode ser mais rápida, mostrando a descoberta de uma mentira, né? E que trouxe a elucidação de uma relação que estava meio conturbada. Às vezes, ela também pode mostrar um problema mental, né? E aí, às vezes, pode demorar bastante tempo, quer dizer, a pessoa não tem muito conteúdo inconsciente que ela não está se dando conta, né? Então, aí ela pode ser uma carta demorada e também ela vai ter que vir do interno, se é um problema interno, vai vir de dentro para fora. Se é, por exemplo, uma revelação, ela pode vir de fora para dentro. Quer dizer, uma revelação, trazer esse processo dela descobrir que ela pode ser ela mesma, só que aí ela tem que resgatar quem ela escondeu. Então, tem que vir a carta 2 ainda para ela poder sair da 18. Né? Então, a carta 18, a 9 vai empurrar a 18 lá para dentro, junto com a 2, para ela resgatar quem ela deixou de ser. A 19, infelizmente, em geral, é uma carta rápida também. Infelizmente, que todo mundo quer estar nela, né? Porque é a carta que fala de uma interação perfeita. Eu estou dando o que eu tenho de melhor, estou sendo útil e estou tendo retorno daquilo que eu estou fazendo. Então, é uma carta que pode ser rápida, porque é um momento de muita integração com o ambiente e que, às vezes, é efêmero, né? É aquela situação que acontece onde você se sentiu bem. Pode ser um período, lógico, pode ficar, às vezes, 4 meses, 6 meses, ele pode estar nas posições superiores, superficiais. Mas, se tiver interna, às vezes pode ser a pessoa descobrindo e aprendendo muitas coisas, mas que ainda, com muita energia lá dentro, mas que ainda não saiu completamente para fora. Quer dizer, estou aprendendo muita coisa, mas a minha vida ainda não mudou muito. Então, ela junta meio com a 21. Eu sinto que eu mudei muito, que eu amadureci, mas a minha vida ainda não mudou como eu gostaria. Eu mudei, mas minha vida ainda não. Então, a 19, ela é meio rápida, se ela está na posição superficial. Se ela estiver interna, aí sim ela vai demorar mais tempo, porque é um processo de muitas descobertas e que estão trazendo uma mudança no sistema das verdades da pessoa, né? A gente tem uma série de verdades que compõem como um sistema que ajuda a gente no julgamento das situações, do que eu quero fazer, do que eu não quero, no dia a dia. Então, a gente tem esse sistema de valores. E, às vezes, tem certas ideias e coisas que você aprende, ou seja, vira e mexe, esses sistemas, não vira e mexe, mas pelo menos a cada 7 anos, esse sistema se renova, né? Mas, às vezes, tem ideias que você descobre, até pessoas que te trazem dados que fazem você refazer completamente esse sistema de valores, né? O Piaget fala muito disso, desses sistemas de pensamento, né? Quando você estuda a psicologia do desenvolvimento da inteligência, ele fala desses sistemas que a gente cria de compreensão do universo. Então, a 19, ela pode falar nisso, como a 20 também. Então, por isso que, nesse sentido, elas podem ser demoradas, quando a pessoa está nesse reprocessamento.
e que é como, sabe, antigamente tinha no computador uma coisa assim, uma função que você tinha que fazer de vez em quando, que era a defragmentação do seu disco. Então, você defragmentava e aí ele juntava os arquivos que eram parecidos, sei lá, era uma coisa meio complicada, mas eu sei que arrumava, assim, dava uma organização lá dentro do seu computador. Então, é mais ou menos isso que as 19 a 20 falam, numa coisa, quando ela está mais ou menos interna no jogo. Então, nesse sentido, a 19 é demorada, mas é muito normal você ter ela mais externa em momentos onde você está tendo uma gratificação, está tendo um elogio muito importante, está tendo algo que está fazendo sucesso, até a nível financeiro, então ela pode ser rápida. Aí a 20, a 21, 22, já falei, são cartas bem demoradas, que vão demorar entre 1 ano e meio, 2 anos. Bom, então aí mais ou menos é a visão geral dos arcanos.